Galera, a notícia não é boa. Nos últimos tempos a gente está tendo um aumento da fuga de cérebros no Brasil. Para vocês terem uma ideia dos dados, nos últimos anos, desde o início do governo Bolsonaro, aumentou em 40%, mas se a gente for considerar lá de 2015, 2016, 135% aproximadamente foi o aumento do número de pedidos de pessoas para saírem do Brasil e irem trabalhar ou produzir conhecimento nos Estados Unidos. Ou seja, a nossa melhor mão de obra está saindo do nosso país e produzindo ou trabalhando lá fora. Por que isso está acontecendo, hein? Se você quer entender um pouco mais sobre o assunto e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Plataforma completinha de geografia e atualidades, link aqui na descrição. Tamo junto? Então tá. Bom, galera, vamos lá. O que é o processo de fuga de cérebros? Basicamente, como eu falei para vocês na introdução do vídeo, são os melhores trabalhadores e os melhores produtores de conhecimento, cientistas do país, indo embora graças às péssimas condições de pesquisa ou às péssimas condições de trabalho que a gente tem aqui no nosso país. Vou dar exemplo inicialmente para vocês dos cientistas que trabalham aqui no Brasil. Imagina que você é um físico, eu não vou até tirar ciências humanas, né? Porque ciências humanas é super importante a produção de conhecimento, mas ela não tem necessariamente uma visão tão mercadológica, pelo menos não tão a curto prazo, de maneira tão concreta. Vamos pegar, por exemplo, um físico, um engenheiro, que está descobrindo ali uma nova tecnologia, ultra master blega, que vai, revolucionar aí. Esse cara, se for fazer algum tipo de pesquisa aqui no Brasil, vai entrar num mestrado, num doutorado. Independente do nível de pesquisa que ele faz, a média de recebimento, o valor ali de um mestrado, mais ou menos uns 1.500, de 1.500 a R$ 2.000. Quando a gente fala de um doutorado, chega ali a uns 3.000, 4.000 reais. Imagina que esse cara vai apresentar o seu projeto num congresso online, numa feira, por exemplo. E aí vem uma empresa ou uma universidade americana, europeia, e vê, pô, que projeto legal você está fazendo, hein? Você quer vir realizar pesquisa aqui no meu país? Quanto que você ganha aqui no Brasil? Bom, no Brasil eu ganho valor aqui de 3.000 reais, 4.000 reais e tal. O laboratório tá meio capenguinha, porque não recebe investimentos, eu não tenho todos os aparelhos que eu preciso para melhorar minha pesquisa, eu não tenho tanto contato com os melhores cientistas, né, que eu poderia aprofundar muito mais, trocar ideias. Fala assim, pô, verdade? Por que você não vem produzir no meu país, então? Eu te ofereço uma bolsa de 9.000, 10.000 euros para você produzir o seu conhecimento e equipamentos de ponta, tudo que você precisa para conseguir produzir essa sua nova tecnologia. Por mais nacionalista, né, o ufanista que ele seja, o cara vai embora, claro que ele vai. Ele está pensando ali na produção do seu conhecimento. E aí uma tecnologia que poderia ser brasileira, poderia gerar royalties, valor para o Brasil, acaba sendo uma tecnologia norte-americana, europeia, e mais, o Brasil, para conseguir usar essa tecnologia, vai ser obrigado a pagar royalties, pagar pelo direito de uso. Então fica numa situação quase como se fosse um círculo, percebe? O Brasil investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, porque alega que não tem condições financeiras para isso. Mas já que ele investe pouco, os nossos melhores cientistas vão produzir conhecimento lá fora, fazendo com que a dependência econômica, a dependência tecnológica continue gerando um pouco valor para a gente. Entra num ciclo vicioso, vocês percebem? E, obviamente, a dependência tecnológica e a dependência financeira, ela acaba aumentando cada vez mais. Eu, pessoal, dou um relato aqui para vocês, já tive um colega professor de literatura, deu aula comigo num cursinho, que ele tinha um doutorado em romantismo no Brasil. Não é romantismo, né? Era uma coisa mais específica lá. Ele foi convidado para lecionar nos Estados Unidos. Foi ele, o filho dele, todo mundo, tudo custeado pela universidade, tá? Financiamento de casa, carro, tá? Um baita salário e todos os livros, enfim, tudo que ele precisava para conseguir lecionar nos Estados Unidos. O cara foi. Se a gente for pensar, galera, a qualidade de vida no Brasil, ela tá ficando muito aquém do necessário, né? Para esse cara que tá produzindo conhecimento. Ah, professor, mas um valor de 2.000, 4.000 reais não é um valor desprezível. Eu concordo que para a realidade brasileira não é um valor desprezível. Mas para o cara que vai ser responsável por desenvolver o conhecimento brasileiro a partir da ciência brasileira, é um valor de verdade risível. Risível. Quando a gente fala, então, não dos cientistas, que já é um outro valor. Inclusive, o que poderia ser feito? Investimento mais, por exemplo, em universidades federais, ensino superior. O que a gente vem percebendo é que nos últimos anos está indo justamente na contramão. A CNPq, por exemplo, que paga as bolsas, né, grande parte das bolsas aí brasileiras, ela teve uma redução de mais de 50% das verbas nos últimos anos, na última década. A gente percebe as universidades federais. Claro que existem as estaduais também, mas é uma minoria, né? Grande parte do ensino superior público, que seria responsável pela produção de conhecimento, é a Universidade Federal. Elas estão tendo dificuldade para conseguir sustentar, para conseguir dar conta da folha de pagamento. Quanto mais investir em equipamentos de ponta para conseguir auxiliar os cientistas.
Percebe? Então falta investimento. Infelizmente o governo brasileiro, ele enxerga o investimento em ensino superior como se fosse uma espécie de gasto e não como investimento. Poxa, investimento em educação, ele pode ser custoso agora a princípio, mas a médio prazo você vai ter uma reversão dessa verba, às vezes duplicado, triplicado, quadruplicado, porque é produção de conhecimento. Hoje, no capitalismo financeiro e informacional que a gente vive hoje, não adianta você ser um mero reprodutor de tecnologia, não adianta você reproduzir automobilísticas, enfim, tecnologias estrangeiras. Você tem que produzir o conhecimento, você tem que exportar capitais, exportar royalties, exportar conhecimento para você conseguir se consolidar como um país desenvolvido. Já não bastasse os nossos cientistas, os nossos melhores trabalhadores também estão indo embora. Estou falando para vocês de economistas, administradores, advogados, professores, etc. Por quê? Pensa você morando no Brasil, uma situação de extrema instabilidade econômica. Não sei se... Claro que a pandemia agravou mais, né? Mas mesmo antes da pandemia, as empresas não estão contratando tanto, às vezes você é um cara excelente, mas não enxerga boas oportunidades no mercado de trabalho, ou até mesmo você tem um filho, por exemplo, e você tem o seu emprego mais ou menos ali garantido, mas será que o seu filho, ingressando agora no mercado de trabalho, vai ter acesso às mesmas oportunidades que você? A gente está falando de um país que tem uma situação de violência muito grande. Somado a isso, uma grande desvalorização do real. Mesmo que o cara ganhe ali, sei lá, vou chutar um número alto, tá? 15 mil, 20 mil reais por ano, é difícil ele conseguir ter um aumento consequente do seu salário. Cada ano que passa, graças à inflação brasileira, à desvalorização do preço do real, o salário dele está se reduzindo, está valendo cada vez menos. Então é como se progressivamente, cada ano, ele estivesse ganhando cada vez menos. Será que esse cara vai querer continuar fazendo ou trabalhando aqui no Brasil? Claro que não. Esse cara, se tiver algum tipo de oportunidade, ele vai trabalhar lá fora, uma qualidade de vida melhor, uma situação mais garantida financeiramente para ele, tudo bem? A própria questão da vacina também, né? Eu sei que isso é uma coisa muito mais conjuntural agora, mas muitas pessoas também saindo do Brasil, graças às brigas políticas, à dificuldade de campanha de vacinação, então estão preferindo morar lá fora, uma situação mais estável. E isso vai fazer com que o Brasil, separando de maneira bem simples, a mão de obra qualificada e não qualificada, grande parte da mão de obra não qualificada permanece no Brasil pela falta de oportunidades, mas os cientistas e a mão de obra qualificada, ou seja, as nossas melhores cabeças, os nossos cérebros, estão indo lá fora, estão indo para fora. E isso faz com que a gente mantenha uma dependência tecnológica e econômica muito grande. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, uma espécie de círculo vicioso. Difícil superar essa situação enquanto não tiver investimento em pesquisa e tecnologia. E infelizmente o que a gente percebe é que a gente está indo no caminho justamente o contrário. Beleza, pessoal? Deu para entender essa situação? O que está rolando? Por que a fuga de cérebros está aumentando no Brasil? Se vocês curtiram o vídeo então, ó, e ficaram preocupados também, né? Deixa nos comentários se vocês já presenciaram algum tipo de situação de fuga de cérebro que eu quero saber. Vou dar uma lida ali, dar uma curtidinha no comentário de vocês. E tamo junto, pessoal. Beijos, abraço, tchau. Até a próxima.